Fala galera, esse é mais um Estrategicast, conteúdo para quem pensa fora da caixa. E nossa proposta é sempre trazer um convidado, alguém que venha a agregar algum valor, independente da área que você atue, para que você possa pegar alguns insights, pegar alguma coisa e aplicar na sua vida. Hoje aqui o nosso convidado é o Thiago Tico Rainer. Bom, Satisfação satisfação. total, irmão. Obrigado pelo Atleta de convite. MMA profissional e vai contar um pouco mais sobre a história dele, enfim, dar alguns insights pra gente. Tico, a gente sempre começa o programa pedindo pro convidado para que ele, se ele tiver alguma frase, algum mantra, algum pensamento, que ele passe pra gente. Você tem algum? Tem uma coisa que eu sempre levo pra minha vida, assim, é determinação. Então, eu acredito que se você tem determinação, você tem tudo que precisa para alcançar o sucesso. E é uma coisa que eu levo pra minha vida aí. Se tem uma coisa que eu sou determinado e eu acredito muito nisso. Bacana, cara, bacana. E fala um pouco mais sobre você. Quem é o Thiago Tico Rainer? Então, rapaziada, bom dia a todos. Meu nome é Thiago Raine, sou conhecido como Tico. Eu sou um moleque sonhador, risonho, tô sempre sorridente aí, feliz com a vida e um moleque família, que cultiva as amizades e que acima de tudo aí trabalha pelo que quer e sonha em conquistar. Isso aí. Irmão, eu vou direto ao assunto. É, MMA é um esporte assim muito complexo, é um esporte que tem que ter uma dedicação muito grande e nem todo mundo que inicia dá continuidade, Sim. correto? É, o que te motivou, cara, a iniciar no MMA? Então, irmão, eu tive algumas motivações. Eu até troquei essa ideia com meus seguidores ontem no Instagram. E tinha duas coisas que eu sempre almejava. Claro, além, eu tô falando de coisas pequenas, por exemplo. Eu sempre tive um sonho de aparecer na TV, Bacana. é, de as pessoas estarem no dia a dia delas, fazendo seus afazeres do dia, e do nada aparecer uma entrevista ou aparecer uma imagem minha. E ela conhece aquele E cara. eu sempre tive essa Estudei com vontade, ele. sempre tive essa vontade. E uma coisa que me marcou muito quando eu ainda sonhava em ser atleta é que eu não tinha cara de lutador, eu não tinha um corpo de lutador. E eu sempre pensei que eu me transformaria em um para mudar essa aparência e essa feição aí de não ter cara de lutador, e hoje em dia eu acredito que eu consegui. As pessoas me olham assim na hora, já sabem Tem que, aquele que, certo tem, um- que, tem, respeito. que tem uma arte marcial envolvida, com toda certeza. Bacana. E essa questão do MMA, você já pensava desde criança? Foi um objetivo que veio em determinado momento da sua vida? Se veio, por que veio? Então, eu sempre dei indícios que eu teria alguma coisa relacionada a esporte de combate. Eu sempre fui uma criança que tive muitos amigos, mas sempre fui aquele cara meio que gostava de brincar de luta. Sempre fui um cara que no futebol era aquele cara que respondia. Então, tipo assim, eu sempre dei indícios que eu gostava do combate, assim, do enfrentamento. E quando eu fui ficando um pouco mais velho, eu sempre fui um cara também muito gordinho. E quando eu fui ficando um pouco mais velho, tipo assim, 13 para 14 anos, eu optei por começar a fazer o boxe, claro que recreativo, para perder um pouco de peso. Só que com 2, 3 meses eu já sabia que eu queria isso pra mim, sabe? Tanto que só o boxe ficou pouco. E eu fiquei, acredito que 6 meses fazendo só boxe. E já procurei aí um local que tivesse MMA, porque eu gostava de assistir muita luta. Judô, gostava de assistir jiu-jitsu e MMA também. Aí me apaixonei pelo esporte e nunca mais parei. Então o boxe, ele foi a porta de entrada sua Foi, pro mundo da luta. foi o boxe, né? Foi o E, boxe. mas você chegava a ver lutas de boxe? Você chegava. Não, não, eu não tinha esse hábito de ver luta de boxe. Eu lembro que passava algumas lutas na Globo, do Popó, antigamente, depois de Isso. meia-noite. Só que eu não tinha o hábito de acompanhar o esporte. Hoje em dia ainda não é muito comum as pessoas conhecerem o boxe, saber quais são os atletas que tá melhor ranqueado e tudo mais. Eu acredito que essa cultura do boxe tá um pouco mais pro México, Estados Unidos aí.
Ainda não tá tanto no Brasil, apesar de vários YouTubers estarem fazendo, migrando pro boxe. Isso também é uma coisa boa, um lado positivo, porque eles estão dando uma visibilidade muito grande pro esporte no Brasil. Não, com certeza. E com relação a essa parte do MMA, hoje, o atleta de MMA, ele é mix de artes marciais, então ele tem que saber várias artes marciais para poder ter ali na hora da luta, enfim, para poder desenvolver bem, porque você não sabe como que se a luta vai desenvolver em pé, se ela vai desenvolver no chão, enfim, você tem que ter uma defesa de queda. É um conjunto de habilidades que hoje em dia o profissional ele tem que ter. No teu caso, a tua especialidade qual é? Eu sei que você treina tudo, mas você gosta mais da luta em pé, da luta no chão? Então, irmão, eu gosto muito da luta em pé, a parte de Muay Thai, boxe. Só que eu comecei no jiu-jitsu um pouco tarde. Confesso que depois do boxe, eu fui para o MMA em uma academia chamada Vieira Team, que é uma academia que eu faço parte até hoje. E eu fiquei uns 2 anos treinando na MMA, conhecendo um pouco mais aí da arte, se aprofundando de conhecimento. Só que aí eu tive a oportunidade de treinar o wrestling, que é a chamada no Brasil luta olímpica. E com isso eu fiquei muitos anos focando só nisso. Fiquei uns 2 anos focando apenas no wrestling, porque um treinador chegou nessa equipe que a gente treinava e implantou a modalidade e todo mundo acabou gostando. Só que chegou um determinado ponto que tipo assim, eu vim pro Rio de Janeiro, a primeira vez que eu vim pro Rio de Janeiro foi para competir o wrestling, e só que chegou um determinado ponto que eu decidi que não era só aquilo que eu queria, e eu migrei para MMA. Então eu tenho esse apreço pelo wrestling, gosto muito dos treinos de luta olímpica, mas também sou uma faixa marrom de jiu-jitsu. Só que se fosse escolher uma modalidade, eu escolheria um Muay Thai, cara. Gosto muito do Muay Thai, gosto da luta em pé, me sinto bem quando luto, estando em pé, e a maioria das minhas estratégias quando eu vou lutar é manter a luta em pé. Bacana. E assim, a gente sabe que a rotina do lutador de MMA, do profissional de MMA, não é uma rotina fácil, porque você tem que ter muita determinação, tem que ter foco, resiliência. São todas características que fazem com que o atleta ele consiga Sim. alcançar o objetivo dele. No teu caso, o que o esporte ele trouxe para sua vida pessoal? Cara, o esporte mudou minha vida, irmão. Acredito que, como todas as pessoas aí que se aprofundam das artes marciais, é, mudou minha vida em relação a tudo. Me tirou um pouco das festas, das coisas que todos os jovens de 18 anos aí em diante fazem, e pregou muito mais na minha vida respeito pelas pessoas, respeitar os mais velhos. Claro que a minha família me passou tudo isso, mas eu acredito que no esporte eu aprendi muito mais sobre o que é respeito, sobre o que é gratidão pelas pessoas que ali estão ministrando os treinos, com os mestres, os professores, e esses ensinamentos eu levo para minha vida. A doutrina do tatame eu levo para minha vida com toda certeza. Então, no caso, além de você aprender coisas novas, foi também uma maneira de reafirmar valores que já estavam com você. Com certeza, com Entendi. certeza. Bacana. E com relação ainda ao MMA, é, assim, não é uma rotina fácil, como a gente já falou. Só que assim, você ir de um ponto para o outro, um local que você não conhece, imagino que deva ser uma experiência também, uma experiência diferente. Sim, eu saí de Belém, sou natural de Belém do Pará. Eu saí de lá, tô no 4º ano no Rio de Janeiro, tô aproximadamente morando há 3 anos e 6 meses aqui. E eu tinha duas opções: ou eu iria para São Paulo, que eu também tinha uma oportunidade lá, ou iria para o Rio de Janeiro. Só que no Rio de Janeiro eu teria onde morar, então seria um pouco mais viável eu vir para cá. E uma coisa que pesou muito eu vir para o Rio de Janeiro era que era uma cidade praiana. Eu sempre tive um sonho de morar numa cidade que tem praia, sempre gostei muito do mar, e botei isso na minha cabeça. É claro que eu saindo de Belém, eu tive um pouco de medo, porque o que a gente vê na televisão aí, que Rio de Janeiro é perigoso, que é aquele tiroteio todo, aquelas coisas, mas eu vim
com medo mesmo. Acho que o medo te mantém vivo aí e faz tu alcançar coisas que tu estando sem ele tu não conseguiria, sabe? Eu acho que sair da minha zona de conforto foi muito bom, me amadureceu bastante. Hoje em dia eu acredito que eu sou um cara muito mais maduro, muito mais responsável por conta dessa minha decisão. Você, falando dessa questão de hoje você se enxergar mais de uma maneira mais madura, você também consegue ver que, porque assim, o MMA, o cara, não adianta, o cara tem que usar um pouco de estratégia, tem que ser estratégico, tanto para poder treinar, tanto no momento ali da luta, para poder observar o adversário dele. Você se enxerga hoje um cara mais observador, um cara mais detalhista, um cara mais estratégico? Com certeza, eu me acho um cara muito mais estratégico do que antes. Quando eu tinha 18 anos e eu fiz a minha estreia na MMA e as minhas primeiras lutas, eu acreditava que o MMA era brigar. Era só chegar lá e sair na mão. Eu gostava de ser chamado assim, olha aquele gordinho é bom de porrada. Tipo assim, eu tinha essa concepção, assim, essa noção de que era meio que briga, sabe? E o fato de eu ter mudado da minha cidade para o Rio de Janeiro, ter pego essa noção de time grande mesmo, me fez entender que estratégia é muito mais eficiente do que sair na mão. Às vezes é muito mais negócio você ir fazer uma luta, mesmo que não seja o que o público quer ver, que seja aquele nocaute rápido, aquela finalização rápida, mas que seja uma luta, tipo assim, que eu meio que amarrei ali, botei pra baixo, fiquei fazendo o meu jogo. Então, eu acredito que a estratégia me deu muitas oportunidades aí, me fez ser um atleta muito melhor, tirar esse brigão de mim, sabe? Porque brigão eu sei que eu sou, eu sei que eu encaro qualquer pessoa, eu sei que eu sou brabo, assim, sabe? Mas eu não faria as coisas que eu fiz dos 18 aos 23 anos aí como atleta, como lutador. Hoje em dia eu sou um novo atleta, com certeza. Entendi. E você saiu de Belém do Pará, veio para o Rio de Janeiro, local totalmente diferente, cultura diferente, enfim. É, o que que você, com relação à sua mente, você imagino que a saudade deva ser uma coisa que está presente na sua vida, né? Porque tua família, teus amigos estão todos lá. Mas aqui você acabou já criando raízes também, Sim. mas boa parte tá lá ainda em Belém do Pará. Você utiliza essa como uma estratégia, a falta dessas pessoas fisicamente com você, você utiliza como uma estratégia para poder, como se fosse um combustível para você ficar mais forte e todo dia falar, meu irmão, é isso que É, eu quero mesmo, eu tenho que vencer, porque olha que eu abri mão. eu penso muito isso, principalmente quando eu vou lutar, quando tá perto de luta. Eu penso da seguinte maneira, eu falo, pô, abandonei tudo que eu tinha na minha cidade, deixei minha mãe, meu pai na minha cidade, minha filhada Valentina, tô perdendo o melhor momento é, de crescimento da criança, que é aquele de 1 a 3 anos, que é aquela parte fofa, sabe? E eu sempre coloco isso na minha mente, falando, isso não vai ser em vão, isso não vai ser à toa, eu vou conquistar algo grande por conta disso e eles merecem. É por isso que eu trabalho muito duro todo santo dia aí para poder ter uma facilidade de conseguir ver eles ainda mais ou trazer eles ainda mais para perto de mim. Sinto muita falta mesmo, mas a gente se fala sempre. Eu sou, como eu disse, eu sou um cara muito família, então tô sempre ligando para eles. Moro sozinho, então às vezes bate uma tristeza um pouco maior, mas eles estão sempre presentes, apesar da distância. E eu acho que assim, que quando a pessoa, ela, cada um reage de uma maneira, a determinadas circunstâncias. Vai depender de cada organismo, cada mentalidade, enfim. Mas a partir do momento, tem pessoas que quando elas têm alguma dificuldade, alguma coisa, elas acabam usando aquilo para poder como uma motivação. Sim. Esse caso da questão da saudade. Porque tem pessoas que, óbvio, você fica triste, você fica um pouco para baixo, mas tem, se você observar,
você pode usar aquilo dali como combustível para poder jogar na tua, para aumentar aquele fogo. Eu uso muito, irmão. Eu uso muito isso como combustível. Eu sempre vejo vários vídeos. A minha cunhada sempre me manda muitos vídeos da minha filhada. E antes de eu treinar, às vezes eu olho. Na semana de uma luta, tô toda hora olhando. E eu sou um cara, irmão, que apesar da cara de durão aí, eu sou chorão, irmão. Então eu tô sempre vendo os vídeos dela aí. E cai uma lágrima dos meus olhos. Eu falo muito com a minha mãe, a gente se liga. E isso acontece bastante, confesso. Bacana. E, Thiago, a gente fala-se muito da questão da preparação física do atleta de MMA, mas tem também a parte mental. É, Você também trabalha essa sua parte mental? Então, cara, eu nunca tive a oportunidade de ter um acompanhamento com um psicólogo ou algo do tipo. Sempre tive essa curiosidade de saber como seria. Inclusive, as pessoas aí que estão assistindo, se tiver interesse Aí, ó, em, já em fica. ajudar um amigo, eu com toda certeza iria. Mas o meu trabalho mental é muito, muito meu mesmo, sabe? Tipo assim, eu tenho uma mente muito blindada. Eu sempre coloco na minha cabeça que as coisas vão dar certo eu trabalho muito duro para isso e eu coloco na cabeça que nada vai abalar e realmente não abala e vem tudo dando certo aí, graças a Deus. E assim, cara, óbvio, a gente sempre busca a vitória, a gente sempre quer, todo mundo quer a vitória, mas nem sempre acontece da maneira que a gente imagina. E se você olhar de uma maneira, de repente, estratégica, você consegue aprender muito mais com os erros do que com os acertos. Sim, É claro que dói. Dói você às vezes, se preparar e você, enfim, perder alguma coisa que você não, né, uma luta, alguma coisa que você não, é uma parada que você não queria, você queria a vitória. Mas como que você hoje, como que você vê a questão da derrota? O que que você consegue hoje tirar da derrota? então, Léo, eu às vezes que eu perdi, eu aprendi muito mais nas derrotas do que propriamente nas vitórias. Eu acredito que a derrota te traz um aprendizado muito grande. Quando você perde, não sei por que isso acontece, mas parece que você já sabe o porquê, sabe? Você sabe onde você deixou a desejar, você sabe o que você deixou de fazer, você sabe onde você meio que se sabotou, sabe? Então, eu acredito que as derrotas, elas têm que vir quando o atleta precisa que aquilo aconteça, sabe? Às vezes a pessoa tá vindo numa sequência muito grande de vitórias, acaba se acomodando, na cabeça dele acaba achando que é um pouco invencível ali, que não vai perder. Então acaba se sabotando no treino, vai chegando atrasado, hoje eu não vou. Então, tipo assim, vitória e derrota andam lado a lado, tá? Mas eu acredito que com a derrota, não que seja uma coisa boa a derrota. Claro que ninguém gosta de perder, mas a derrota te ensina coisas que a vitória acredito que não, sabe? Tipo assim, te mostra um caminho que faz tu corrigir, consertar muita, muita coisa. E você consegue, porque assim, a gente fazer essa autoanálise, hoje você já tem, acredito que os atletas eles acabam desenvolvendo essa questão de olhar para si mesmo, ter essa concepção, fazer essa autoanálise. Você também consegue observar hoje com mais clareza quando você. Obviamente, você deve ver lutas de adversários, né? Ou então de pessoas que você admira, Sim. que são na sua categoria, ou que não são na sua categoria, mas que você tá no seu meio, você tá naquele seu ambiente, você acaba vendo. E você tem essa facilidade de observar o que, que pode ser melhorado nos outros também. Com toda certeza eu consigo. Dizem que as pessoas que estão fora assistindo o evento, o corner no caso, ele tem uma visão muito melhor do que propriamente o atleta que está ali dentro. Às vezes as pessoas que estão fora enxergam coisas que a gente que está ali dentro lutando no calor da emoção não vê. Por exemplo, às vezes a gente está num infight, trocando golpes. Eu não tô vendo que você tá baixando a sua mão toda hora. Que eu tô jogando um jab, por exemplo. E o meu corner vai me auxiliar nesse sentido. Então, a pessoa que tá de fora, com toda certeza, ela vê coisas
que a gente que tá ali dentro não enxerga. Então, eu vendo lutas hoje em dia, eu consigo ter 100% de noção do que a pessoa tá deixando a desejar. Eu consigo fazer uma pontuação, uma análise rápida, quem tá ganhando a luta, quem tá perdendo o round. E acredito que é muito mais fácil estar ali fora, ter esse olhar técnico de fora, com toda certeza. E, assim, quando você fala de olhar técnico, você fala de visão amplificada, é, a mente que se abre a uma nova ideia, ela jamais retorna ao seu tamanho original. Então, quando a mente ela expande, ela não regressa. É, bom, a gente está falando de MMA, de luta, de esporte, mas tem muitos atletas que eles acabam migrando também para... Não migrando, mas assim, tendo oportunidade também de explorarem outras áreas, por exemplo, área dos negócios, enfim, de investimentos. Então, você acha que essa visão que vocês acabam tendo, né, amplificada, você acha que isso facilita também para outras áreas da vida? Acredito que sim, irmão. Acho que, como eu falei da determinação para a luta, não se afunila apenas para a luta. Eu acho que pro meio profissional aí em qualquer área. Eu não sou um cara muito envolvido com negócios, mas em relação à minha outra profissão, eu sou profissional de educação física e eu sempre tento usar o que eu faço na luta, nos meus treinamentos, eu sempre tento levar para minha área de personal. Como? Com um treino que eu monto aqui, que eu penso de forma diferente, que eu acredito que esse aluno vai se dar bem com esse treino, é um treino um pouco mais forte, mas eu acredito que ele vai terminar. Então, com toda certeza, eu acho que serve para todas as áreas aí da vida. Essa habilidade, né? Legal. E, Tico, lutar em outro país, outra cultura, porque assim, você sair do seu estado e ir para outro estado já é uma Uhum. grande, já é uma coisa assim muito, já tem que ter coragem, né? É uma coisa muito desafiadora. Mas você sair só que a gente fala a mesma língua, independente do estado. Mas você sair do seu país de origem e você ir para um outro país com uma outra cultura, milhões de pessoas diferentes de você. Como é que foi essa sensação de lutar na Rússia, cara? Então, irmão, foi uma sensação surreal, cara, indescritível. Foi, sem sombra de dúvidas, a melhor viagem já vivida aí que eu pude ter em vida. É, foi uma. Eu estava em Belém do Pará quando eu tive a notícia que eu iria viajar. Eu faltava alguns dias para eu voltar para o Rio de Janeiro. Eu sempre, no decorrer do ano, eu sempre passo um mês na minha cidade. E eu fui de férias para lá, só que eu tenho uma equipe, tenho a minha equipe em Belém, que é a Michel Trator Team e a Vieira Team, que eu tinha comentado mais cedo aqui. E eu mantenho meus treinamentos lá. Eu mantive meus treinamentos, só que assim, não 100% focado eu digo em alimentação, tipo assim, sempre sabe que casa de mãe é difícil, né, irmão? Alimentação lá. Aí eu recebi a proposta, a notícia do mestre Felipe, que mandou uma mensagem perguntando se eu tava com passaporte em dia. E, Quando fala assim, porra, né, me irmão? tremi todo, irmão, me Tá tremi com todo. passaporte em dia? Já Falei, sabe que. mestrão, o que tá acontecendo? Ele falou, então, você vai pra Rússia com a gente e vai eu, meu treinador, o Otávio Duarte, o Tatá, e mais 4 atletas. E atletas que estão andando lado a lado comigo, andam comigo todo santo dia. Então, tipo assim, Te dá uma confiança foi uma, maior. foi uma viagem que todos estavam ali confiantes, foi uma viagem que todo mundo estava harmônico com o que estava acontecendo. Então, o fato de ir para uma outra cultura, de ir para um outro país, não pesou tanto por eu estar com pessoas ao meu redor que já tinham vivenciado muitas vezes isso. Então, eles me passavam uma certa confiança que, hoje em dia, quando eu viajo com algum atleta, eu acredito que eu passo também essa confiança, eu acredito que essa experiência te molda em muitas coisas. E com toda certeza foi a melhor experiência da minha vida viajar para a Rússia com pessoas que eu amo, que estão sempre ali comigo. E com toda certeza eu faria tudo de novo.
E a questão da adaptação lá, é assim, porque é pouco tempo pra você chegar e você lutar, enfim. Como é que foi essa questão da adaptação lá, cara? Então, muito frio, né? A Rússia, muito, a gente chegou lá, tava -1, aí depois ficou oscilando entre 1 e 3 graus aí. E uma vez eu li, cara, que quando tu vai pra um local muito frio, parece que o teu organismo te ajuda parece que o clima ajuda você a perder peso. Mesmo que você não sue, mesmo que você não esteja transpirando ali, parece que você perde mais peso do que propriamente no calor. E, desculpa, agora a pergunta mesmo? Com relação à Rússia, como é que foi a sua adaptação lá? Ah, e em relação a, tipo, a nossa obrigação era bater o peso, né? Que a gente tem que pesar na balança. Então, como a gente foi pro frio, isso acabou ajudando. Claro que tinha a sauna pra gente fazer lá. E então foi tudo muito tranquilo. Todos os atletas bateram o peso bem. E acabou que não atrapalhou o clima. Muito pelo contrário, ajudou. É, tem pessoas que, vamos dizer, cada organismo é diferente, cada mentalidade é diferente. Mas assim, tem pessoas, cara, que tremem. Tem pessoas que veem uma situação, irmão, que isso? É óbvio que, né, que dá um certo receio natural do ser humano. Uma situação que ele não conheça, um local que ele não conheça, automaticamente o subconsciente tende a dar uma travada, tende até por uma questão de proteção. Mas tem pessoas, cara, que são diferentes. Tem pessoas que olham aquilo dali, irmão, eu vou. Aquele olhar, sabe? Que olha assim, aquela torcida contra, porque lá era todo mundo contra vocês. Então, irmão, eu sou essa pessoa, cara. Eu gosto muito do território hostil. Na minha estreia no MMA, eu tinha 18 anos e eu substituí um amigo na verdade, eu escutei uma conversa de um amigo, peso pesado, que iria fazer uma luta principal em um evento e ele acabou se machucando. E eu escutei uma conversa, cheguei no meu treinador e falei, pô, mestre, eu quero lutar. E foi em um interior da minha cidade que o atleta era local. Irmão, lotado o ginásio, lotado, território hostil, todo mundo gritando vai morrer. Então, assim, Aquele caos. a minha primeira vivência no esporte já foi em um território hostil. Então, assim, Já foi jogado aos leões de cara. eu vendo aquilo, falando da Rússia ainda, eu vendo aquilo, eu só conseguia me pensar naquele octógono. Eu falei, eu quero muito estar ali, meu irmão. Às vezes eu penso assim, as pessoas têm uma oportunidade muito grande, um evento muito grande, e acabam não se soltando, sabe? Tipo assim, acaba travando, e você vê no treino, os caras estão voando, irmão, fazendo 10 rounds, 8 rounds, chega na luta, parece que não é a pessoa que tu conhece, que tu viu, que tu acompanhou, mas muito disso é da adrenalina. A adrenalina, ou ela te ajuda, ou ela te atrapalha muito. No meu caso, a adrenalina me ajuda muito. Eu gosto daquela sensação. Eu gosto do caminhar pro octógono. Eu gosto da sensação de que eu vou brigar com alguém, irmão. Eu me amarro. Eu falo isso pra minha mãe, ela fica maluca. Uma vez trocando uma ideia num barzinho com meus pais, eu falei isso, pai, eu gosto da sensação de que eu vou brigar com alguém. E aí a minha mãe falou assim, olha o que você tá falando pro seu pai. Meu pai é aquela pessoa que não assiste, cara. Não assiste de jeito nenhum. Eu falo, pai, ganhei a luta. Ele não vê o vídeo. Ele só fica escutando mesmo de boca das pessoas e tudo mais. Ele não gosta, mas apoia e torce muito. Me manda mensagem, já foi treinar, filho? Vai treinar, bom treino, não sei o quê. Mas porque ele acha muito violento? Irmão, eu acho que não foi da criação dele, assim, ele fala que eu nunca apanhei em casa, não, pô, nunca apanhei em casa, vai apanhar na rua, mas não tem jeito, irmão. Eu nasci pra isso, eu gosto muito disso aí, velho, não tem como. Não, e legal, cara, que a gente observa, quando você fala, quando você fala do esporte, quando você fala de MMA, de lutar, de entrar, a gente consegue observar nos teus olhos que realmente é uma parada que é como, sei lá, se você estivesse comendo, como se fosse, vou comer uma pizza, vou comer um churrasco, alguma coisa assim que você... Eu isso gosto mesmo que tu muito, gosta, irmão. cara. Eu gosto, irmão. Eu gosto da sensação de ter uma luta marcada. Eu gosto você tem que gostar do processo, na verdade. A galera vê a luta, imagina, é fácil lutar. A gente tava conversando antes do programa, a gente até trocou ideia disso. As pessoas pensam que aquela parte ali é a parte
fácil, sabe? É só chegar a lutar. Não é que é difícil, na verdade. Mas aquela ali é a parte mais fácil, pra te falar a verdade. Porque aquela luta ali, você veio de 3 meses de treinamento. Então você passa nesses treinamentos muita dificuldade. Como? Financeiramente, claro que no Brasil o esporte em si não é muito valorizado financeiramente. Então a pessoa já tem que trabalhar e treinar, já tem que fazer, já tem que conciliar. Então, só por aí já é uma guerra muito grande. E às vezes você também não tá no seu dia, você vai, pô, hoje é um dia de sparring. Sparring, pra quem não conhece, é um dia que você vai fazer uma simulação de luta real, como se fosse o seu 100%, claro que com os devidos equipamentos. E às vezes você não dormiu bem no dia anterior, você teve que trabalhar, você deu muita aula, então você acaba tendo um dia que a gente chama na academia que foi noite. Hoje o dia foi noite, tipo assim, que você apanhou muito. Então acontece várias vezes isso. É por isso que treino não se comenta. Porque a gente não tem como ter essa comparação de que, cara, eu sou melhor que aquele cara, eu bato naquele cara. Por quê? Porque a gente sempre, um dia após o outro, a gente às vezes tá lesionado, às vezes o outro amigo tá lesionado, por isso eu tive um round melhor que o dele. Às vezes o cara trabalhou a noite toda de segurança e foi amanhecido. Então, assim, treino não se comenta e eu acredito que isso tem que acontecer sempre. Não comentar treino e focar aí pra luta no seu camp de treinamento. E é uma guerra, né, cara, que assim, você tem a luta, mas você não. A maioria dos atletas aqui no Brasil não tem essa, assim, essa facilidade, essa oportunidade de, principalmente, né, os que ainda não estão no, né, no auge da carreira, enfim, com relação às bolsas, de se dedicar somente àquilo. Né, a realidade da maioria é ter que conciliar entre treino, entre trabalho, e assim, você vai ali conciliando, mas é uma coisa muito, muito difícil de você fazer, assim, Irmão, tem que ter muita determinação, cara. eu acredito que 90% dos atletas treinam e tem que conciliar trabalho, tem que conciliar filho pequeno, esposa, grávida. Eu acredito que 90% dos atletas hoje em dia brasileiros passam por isso. Esses 10% são muito abençoados. Essas pessoas que só treinam, vão para casa e descansam. Geralmente são pessoas com uma condição de vida um pouco melhor. E não tá errado treinar e ir para casa. Se eu tivesse essa oportunidade e tivesse vindo de berço de ouro, com toda certeza eu faria isso, né? Mas é uma diferença muito grande do Brasil pro estrangeiro. No estrangeiro é normal a rapaziada só treinar, cara. Tipo assim, é por isso que hoje em dia os russos, eles estão vindo numa ascensão muito grande. Por quê? Porque as empresas lá patrocinam muito os atletas, patrocinam muito as equipes. Então os caras estão vindo só comendo treino, irmão. Treinando muito, treinando, não sai da academia. E a gente não, a gente tem que treinar, fazer 3 treinos no dia, e entre uma aula e outra, entre um treino e outro, dar várias aulas, descansar, e é surreal a diferença. Mas a gente é um povo guerreiro e com toda certeza é isso que é o nosso diferencial. E eu acho que essa questão da dificuldade do brasileiro, né? Tem até uma música que fala, Charlie Brown, eu faço da dificuldade a minha motivação, a volta por cima vem Eu na faço também, continuação. irmão. Eu faço também, irmão. Porque justamente essa questão de você. Cara, eu fico observando não só a questão do MMA, do esporte, mas a pessoa também que tá iniciando um negócio, empreendedor. Porque assim, quando você já tem um capital pra você. Pô, tem dinheiro pra poder queimar. Se não der certo, pô, de novo, até dar certo. Mas, pô, quando tá com meio milhão na conta, 1 milhão, você tem Quan- fôlego financeiro pra isso? Quando eu vim de Belém, eu tinha um carro na minha cidade e eu vendi. E eu vim com certo respaldo para o Rio de Janeiro, né, para caso acontecesse alguma emergência. Uhum. E só que quando eu vim de Belém, eu ainda era meio pesado, 93 quilos, pesava aproximadamente ali 103 quilos, 104 quilos em off, 105 chegava às vezes. Então, só que quando eu cheguei aqui começou a pandemia, cara.
começou a pandemia e tudo fechou. Então, Caramba. e ninguém tinha noção de quando ia acabar. Então, cara, o que eu fiz? Como eu tinha um dinheiro guardado, irmão, eu só treinava. Eu pude vivenciar aí o que essas pessoas, esses 10% que só treinam, eu pude vivenciar isso em 6, 7 meses, 8 meses. Acho que até um ano eu consegui me segurar com esse dinheiro do meu carro. E foi um ano que eu emagreci muito, que eu comecei a incorporar o shape de atleta, o corpo de atleta. Então, é surreal a diferença em relação a isso, irmão. Foi 10 meses assim, um ano que eu só treinava e foi muito bom. Mas eu confesso que gosto muito, cara, quando eu tenho o dia muito cheio, que eu dou vários treinos, que eu dou, tipo assim, 5 aulas, chego em casa tarde. Confesso que é cansativo, mas eu chego em casa parece com a sensação de dever cumprido, sabe, mano? Coisa que eu não sentia quando eu só treinava nesse ano de pandemia. Então, tipo assim, eu tenho uma satisfação muito maior quando eu trabalho o dia todo, quando eu suo a camisa mesmo, do que quando eu só fico treinando, sabe? Apesar de ser o que eu mais amo fazer, que é treinar, mas a satisfação é muito maior quando eu treino, trabalho e faço todos os meus afazeres aí do dia, chego tarde em casa, chego com uma sensação de dever cumprido muito, muito satisfatória. Eu acho que é uma sensação também de você ser produtivo, de você ser útil de alguma maneira. E também, assim, hoje você já está 10 anos, né, no MMA. Porra, 10 anos. Então, assim, você já tem uma bagagem. Com isso também, as pessoas... Você já fez lutas importantes. Então, as pessoas, elas já começam a te observar de uma outra maneira. Sim. E é muito legal, né? Quando as pessoas param pra te escutar, alguma coisa que você fale, aquelas pessoas, pros mais novos, às vezes, pô, tio, como é que aquilo, pô, aquele chute, como é que faz, né, aquilo outro. Então, assim, eu acho que é gratificante, porque você aprender é muito bom, mas você transmitir conhecimento, eu acho que é uma parada muito, muito legal, cara. Cara, é uma coisa que eu acho muito bacana na academia que eu treino, a TFT. Cada vez mais vem chegando novatos. Só que os novatos são umas pérolas, irmão. São uns pequenininhos muito engraçados, que eles já sabem quem a gente é, sabe? Sabe aquelas pessoas que tu vê que acompanha a equipe, que antes por exemplo, vem fazer um teste na terça. Isso no sábado, o irmão já sabe quem é todo mundo, mano. Tipo assim, já pesquisou a vida de todo mundo, então ele Já já sabe vem. das lutas, já Pô, sabe. então, eu vou dar um exemplo de um menino lá na academia, o Natan, o Puda. Um molequinho que veio cheio de sonho, já sabia quem a gente era, com toda certeza investigou, né, antes de ir pra equipe. E assim, ele vive falando que ele é meu fã. E eu acho muito bacana passar conhecimento pra esses meninos que estão lá. Com toda certeza, o que tiver ao meu alcance, eu vou ajudar todos. E eu me amarro, mano, em trocar ideia, assim, em relação a passar conhecimento pra qualquer tipo de pessoa, mano, que, claro, esteja aberto a receber essas informações aí, e os conselhos, é claro. Pô, bacana. Porque essa questão, quando você. Eu pelo menos penso assim, você também já demonstra que também tem essa linha de pensamento. Quando a gente ensina alguma coisa, então quando a pessoa ela tá naquela ânsia pra poder aprender e chega perto de você e pergunta alguma coisa, é tão bom quando você pode contribuir, né, cara, Pô, mano, de alguma maneira. é assim, irmão, quando eu era mais novo, eu gostava de ter esse feedback das pessoas mais velhas, sabe? Dos atletas que já eram referência na minha cidade ou em qualquer lugar que eu estivesse. E passar a ser, anos depois, ser a pessoa que as pessoas vêm perguntar, vêm se informar. Como é que é, irmão? Que, tipo assim, acontece muito de eu estar com os amigos e ter um amigo deles que eu nunca troquei ideia, nunca tive uma afinidade assim. Acontece muito de a gente ficar conversando horas, sabe? Tipo assim, vários minutos mesmo. E rajada de pergunta, irmão. Como é que é, mano? Tipo assim, qual é a sensação? O que que tu sente? Então, assim, é irado, assim, passar essas informações às pessoas. Eu confesso que hoje em dia eu gosto muito do que eu me transformei, do que as pessoas têm de dúvida, têm vontade de saber em relação ao estilo de vida de atleta e de lutador. E você acha que esse é um dos, assim,
você tem as dificuldades para poder lutar, enfim, o que você escolheu como propósito de vida, mas esse já você identifica essa questão de você, dessa sua bagagem, você conseguir transmitir, já sendo um fruto que você já está colhendo, que você pode, essa questão de você transmitir para outras pessoas? Então, irmão, claro que tem muitas pessoas que são muito mais referências que eu. E eu acredito que. Qual foi a sua última. No final? Com relação a essa parte de você acredita que essa questão de você transmitir conhecimento já seja um fruto do teu trabalho, que Sim, você já está colhendo eu acho os que benefícios? eu tô colhendo o que eu plantei lá atrás, mas eu ainda não tô onde eu gostaria de estar, sabe? Quando eu tinha 22 anos, 23 anos, eu almejava estar aos 28 em um local muito maior em relação a evento, a ser mais conhecido. Mas assim, eu sei que as coisas são todas no seu tempo, sabe? Eu acho que, por exemplo, falando de academia, é, um amigo lá da academia acabou de lutar, o Jansen. Eu acho que às vezes a gente tem que aplaudir a vez do outro, sabe? Eu acho que no momento a vez era do Jansen para lutar agora num evento muito grande. Eu acredito que todos vão ter a sua hora, assim. Eu fiquei muito feliz pelo sonho que ele estava realizando. Ele mandou várias mensagens no grupo dizendo que pra gente não desistir dos nossos sonhos, que o que ele estava vivendo era irado. Então, assim, claro que eu almejo é, ter uma oportunidade num evento muito grande, mas enquanto isso não acontece, eu vou trabalhando aí de degrau por degrau, mas enquanto isso não acontece, irmão, eu vou aplaudindo a vida dos meus amigos, das pessoas que estão ao meu lado, que com toda certeza o sucesso deles é o meu sucesso e vai chegar a minha hora e com toda certeza aí a gente vai lutar um grande evento esse ano. Com certeza, irmão. E vou te falar que isso não. Tenho pra mim que isso não vai demorar a acontecer, cara, porque você é um cara que eu acompanho a tua trajetória, vejo quanto você se dedica e o talento que você tem. Então, assim, continua nessa pegada que com certeza coisas boas estão pra vir pra Se você. Deus quiser, irmão, se Deus quiser, a gente tá trabalhando duro pra isso e com toda certeza a gente vai chegar aí esse ano. Vamos fazer aí pelo menos umas 3 lutas e se Deus quiser, no final do ano a gente vai estar em um evento muito grande aí. Isso aí, irmão. Gratidão pelo papo de hoje. Obrigado, eu que agradeço, meu irmão. Espero tê-lo aqui em próximas oportunidades pra gente conversar sobre mais coisas, porque um bate-papo sempre que agrega muito valor pra gente, agrega muito valor pra nossa audiência, e esse é o propósito. É conteúdo para quem pensa fora da caixa. Bom, queria que você desse suas considerações finais, falasse sobre as suas redes sociais, onde a galera pode te achar, de repente queira patrocinar também. Só falar aí pra galera. Obrigado, pelo convite. Obrigado, Léo. Obrigado aí a todos que estão assistindo. É, o meu nome nas redes sociais, Thiago Heine MMA, tá bom? No Instagram, no Facebook, Thiago Heine. E espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo. E acompanhem lá nas redes sociais que tem muita coisa boa vindo aí pra gente. Tá bom? Um grande beijo, um abraço. Fiquem com Deus, família. Os. Isso aí. Esse foi mais um bate-papo aqui com o Thiago Tico Heine, tá? Trazendo conteúdo para quem pensa fora da caixa. Valeu!